Você deixou lá no seu? Não, agora você tirou. No seu. Oi. Cuidado que essa cadeira, ela tá com a rodinha. Oi, gente. Acho que agora a conexão tá melhor, né? A gente tinha arrumado tudo, gente. A gente tinha arrumado tudo. Obrigada, melhorou, né? A gente tá mais perto do roteador. Aí a gente tinha arrumado tudo lá no estúdio. E agora a gente vai ter que improvisar aqui, tá bom? A gente já tá tudo quase ajustado. Aí a gente já vai começar a falar tudo de novo. Vai falando aí. Tá? Tô dando oi pra galera que tá entrando. Maria entrou. Isso aí, gente. Vem. Uhul. Ó, passei 3 camadas de cílios. Dá pra ver aqui, ó. Muito bem. Tá, a gente já vai começar. Só esperar mais um tiquinho, tá, gente? Desculpa o atraso. Foi um imprevisto da internet, tá? Coisas dessa vida moderna. Aí, aqui cabe nós duas, né? Vai ficar meio apertadinho, mas a gente se vira. Sem problemas. Tá, gente. Isso aí, Larissa. A parede é linda. Isso aí. Tá, gente. Então, só pra resumir, a gente vai começar a falar novamente. Essa semana a gente fez algumas enquetes nos nossos stories do Cadorei Fotografia Artística e o que a gente mais recebeu de feedback foi a respeito de direção. Até a gente já teve aquela live sobre direção, mas daí acaba que entra gente nova, enfim, daí ou teve gente que perdeu também. E aí então nós resolvemos, para falar a respeito de posicionamento, de poses, de direção, por que não então falar a respeito de ensaios femininos, já que está próximo ao Dia dos Namorados e quem não trabalha com isso já poderia ser uma hora de engatar um pouquinho mais de graninha, né? Para quem está podendo também trabalhar, né? Lógico que a gente tem que levar isso em consideração também, né? A gente aqui no interior vive uma realidade que gente de cidade grande talvez não viva, né? Mas para quem está conseguindo trabalhar, já é uma forma de estar angariando uma graninha e também testar novos tipos de ensaio e ver se você se identifica. Os ensaios femininos, eles caminham junto com o gestante, né? Na verdade, assim, isso é uma coisa que é legal de falar também. Porque, na verdade, são mulheres. A diferença é que uma tem barriga e a outra não. Ou sim, depende, né? Mas, assim, a diferença é a ênfase na barriga da gestante, né? Então, assim, se a gente está falando de ensaio feminino, automaticamente a gente pode estar falando também sobre gestantes, tá? Roberta, vamos começar? Ela tá arrumando lá o outro celular, pedindo pra galera entrar no CFA, tá? Bom, eu vou começar a falar o seguinte, então. Vamos colocar aqui na cabeça. Ensaios femininos, tá? Eu gostaria de saber de quem tá aqui, quem que já trabalha com ensaio feminino. E daí, quem já trabalha, pode ir fazendo perguntas. Quem não trabalha também avisa, não, sim... Que daí a gente vai vendo quais são as dúvidas de vocês que vocês têm a respeito de ensaios femininos. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre o aspecto psicológico de um ensaio feminino. Pra gente que trabalha sempre com isso, é muito natural, né? Assim, um ensaio feminino, vamos lá rapidinho fazer, tal. Mas você imagina para uma pessoa que decidiu te contratar para fazer um ensaio, em questão de poucos minutos a pessoa ali, ó, já tem gente se acusando, eu trabalho.
a pessoa assim te contratando para ficar super vulnerável para você, e às vezes você nem conhece bem a pessoa, né? No meu caso, em geral, eu conheço as pessoas, é muito raro eu não conhecer as pessoas, mas acontece também. Aí tem gente que fica tão nervosa, que até ingere bebida alcoólica para dar uma soltada, né? De tão assim, eu não sei o que passa na cabeça das mulheres em relação a isso, porque pra gente é muito natural. Mas da mesma forma também que, por exemplo, às vezes, sei lá, se a gente precisa ir no médico, a gente fica meio acanhado, mas poxa, aquilo pra eles é rotineiro, da mesma forma pra nós, mas pra quem tá lá passando por isso, é uma situação de vulnerabilidade. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar a respeito dos ensaios femininos talvez não seja interessante você começar de cara no ambiente externo, porque já que a pessoa está se sentindo desconfortável a princípio, você não vai ajudar nada iniciando com plateia, né? Você não vai ajudar nada, você não vai deixar ela nem um pouquinho mais confortável iniciando ela num local público, que às vezes passa gente e tal, ou que ela fica desconfiada o tempo todo, que tem gente, etc. Então, a minha primeira dica é você pensar no local onde você vai fazer essas fotos. Eu acho que a melhor situação é ou alugar um espaço, alguma casa que tenha essa disponibilidade, e se caso na sua região não tiver, por exemplo, na nossa região mesmo, a gente só tem um local aqui que aluga para esse tipo de coisa, que é em Poxoré, uma cidade ao lado. Mas eu acho que a melhor coisa que tem a fazer é na casa da pessoa. Aí a primeira coisa que você vai ouvir mas a minha casa não é bonita para fazer foto. Aí, gente, chegou. Aí a primeira coisa que você vai ouvir é a pessoa falando assim, mas minha casa não é bonita para fazer foto. E realmente, às vezes tem casas que são mais bonitas que outras, né? Eu sempre peço antes do ensaio para a pessoa fazer um videozinho da casa dela ou tirar foto dos cômodos da casa dela para eu entender como é que a luz entra. Porque a gente que fotografa sabe que não necessariamente você precisa de um ambiente luxuoso e super decorado. Às vezes a forma que a luz entra, ela pode sim surpreender muito mais além da decoração. Uma vez eu fotografei uma cliente que ela estava em reforma na casa dela e realmente ela não tinha muita coisa, ela só tinha a cama. E eu por acaso tinha essa parede, essa aqui, que estava desmontada. E eu fui lá ver a janela dela, se tinha uma luz bacana. Tinha uma luz bacana e eu levei uns voal que eu tinha aqui. Voal, não sei como é que é o plural de voal. Mas enfim, eu tinha um tecido esvoaçante aqui e grudei com fita para simular uma cortina. E coloquei essa parede de capitonê simulando a cabeceira. E assim, se olhar as fotos, ninguém fala que estava em obra a casa dela. Eu acho assim que se de repente for de fato a situação em que o cliente não tem tudo para fazer na casa dele, por que não mesclar isso? Faz um pouquinho no estúdio, a gente sabe que no estúdio também não traz grande variedade, né, no sentido de um feminino, né? Faz metade no estúdio, metade vai na casa dela. Eu já cheguei N vezes a levar para minha casa, então assim, eu acho que foi do ano passado, do ano retrasado, não lembro. Eu fiz uma temporada do Dia dos Namorados e eu deixei tudo certo na minha casa. Eu fazia um ensaio a cada 1h30. E aí na minha casa também, gente, né? Eu não sou a fotógrafa mais rica do planeta que vai ter, né, assim, um casarão. Mas assim, eu sabia que rendia uma quantidade de cenas para um ensaio naquela quantidade que eu estava oferecendo de imagens, né? Então eu fiz na minha casa, sem problema nenhum. Então eu acho que se a gente abrir um pouquinho a cabeça, a gente consegue arrumar locações privativas que vão fazer com que a cliente se sinta mais confortável. Quando a gente chega na casa, na locação, se é na casa da pessoa, vamos usar o exemplo que é na casa da pessoa. O que você vai procurar a primeira vez? A gente está falando a respeito disso, que a gente também recebeu um feedback muito bacana essa semana, falando que muitas vezes a gente esquece de quem está começando na fotografia. Às vezes a gente já vai falando assim como se a pessoa tivesse anos de estrada. Então hoje a gente está falando assim com bastante cuidado de uma pessoa que
talvez não faça esse tipo de trabalho ou uma pessoa que está começando na fotografia. Então, quando a gente vai fazer fotografias dentro de um ambiente, um lifestyle, né, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar a fonte de luz. A fonte de luz natural, certo? Natural é melhor, né? Que são o quê? Portas e janelas, né? Se essas portas e janelas tiverem... Oi, Ana. Se essas portas e janelas tiverem cortinas, né? Que passam a luz, seria o ideal, né? Então, assim, você chegou no ambiente... Roberta, você podia mexer a luz pra gente explicar como é que fica? Imagina que eu sou o fotógrafo que estou vendo a mim no ambiente. A primeira coisa que eu vou procurar, então, é uma abertura de luz lateral. Então, eu vou posicionar a pessoa lateralmente. Tem que vir aqui, ó. Mais um pouquinho pra cá. Aí, vira aqui. Isso, ó. Imagina que eu cheguei na casa da pessoa. A primeira coisa que eu vou procurar é uma fonte de luz lateral. Aqui ela tá bem exagerada, tá? Porque ela tá muito próxima, porque a gente teve que mudar o ambiente. Mas aqui, ó, já melhorou. Isso. Olha aqui, ó, parece que entrou um voal aqui agora, ó. A gente arrumou, tá? Então, essa luz, ela vai fazer volumetria, né? Que é o que a gente precisa para dar contraste, para dar volume. E ao mesmo tempo ela vai estar filtrada num voal. Então, ela já vai fazer aquele photoshopinho, sabe? O volume que vai ter não vai ser tão agressivo, ele já vai ser filtrado. Então, quando você chega na casa de alguém, a primeira coisa ideal de procurar é a fonte de luz natural e posicionar o modelo na lateral dessa luz, de preferência 45, 30 graus, né? De forma a fazer volume. Por que isso é importante de falar? A partir do momento que você entende esse tipo de situação, você não precisa mais se prender a um assunto. Isso que a gente está falando não é só para fotografia feminina. Isso pode ser para gestante, isso pode ser para um ensaio de família, pode ser até para um bebezinho, sem problema nenhum, tá? Ok, conseguimos o lugar, né? Aí agora a gente precisa de coisas, objetos que nos ajudem, né? Então você vai procurar locais que tenham cama, que tenham sofá, que tenham poltrona, né? Locais onde a pessoa possa se apoiar, né? Porque você não vai fazer uma foto 3x4 da pessoa, né? Até banheira, box da foto muito legal, que você pode borrifar água no box e fotografar do lado de fora do box. Legal essa ideia. Muito bem. Deixa só eu falando, né? Daí quando fala tem que vir também para arrebentar, né, gente? Janela, a cliente do lado de dentro da janela, você do lado de fora também reflexo, é legal. Né? Você quer dizer? Também, mas não, usar, tem gente que tem a estrutura da janela, a grade da janela é legal. Espelhos são bacanas também, então se às vezes você tá numa casa que tem um banheiro um pouco maior, você pode fazer alguma coisa de espelho, a cliente olhando no espelho, pegando reflexo, ela como primeiro plano e reflexo no segundo, etc. Mas locais onde ela possa se apoiar, sempre é melhor começar dessa forma, porque a cliente no começo sempre vai estar dura, né? O cliente, as melhores fotos são sempre no final em que a pessoa tá mais mole, né? Eu digo que a pessoa tá mais mole. Então, assim, você começar um ensaio pedindo pra pessoa ficar em pé e fazer uma pose, ela vai se sentir muito invadida, né? Vulnerável. Então você pede pra sentar, pelo menos ela tem onde apoiar as costas, entendeu? Já dá uma relaxada nela, né? Faz aí. Hã? Faz aí, comigo mesmo. Eu achei que você ia fazer uma pose bem bonita pra nós. O que você tá fazendo, a janela? Tá. Então, gente, imagina que eu cheguei na casa, achei já de cara uma parede bonita assim, a luz tá lateral. Eu vou pegar vamos imaginar que isso aqui é uma poltrona, né? O rosto tem que ficar sempre virado pra luz, tá? Então, eu posso muito bem pedir para a pessoa sentar, tá? Ah, senta, tá, ok. Agora a gente vai começar a falar sobre posicionamentos, tá, gente? Nos ensaios femininos, a gente precisa... O que a pessoa tá buscando quando ela busca um feminino? Ela tá buscando feminilidade, poder, beleza, né? Então, se eu pedir para ela sentar natural, ela vai fazer o que? Ela vai sentar assim, né? Ela não tá mostrando nem um pouquinho de beleza, nem de poder, nem de feminilidade, assim.
que é a forma que a gente senta. Então você precisa orientar ela a como sentar de uma forma mais estética, tá? Sentar de ladinho, virar o quadril, olha só, a perna de cima automaticamente já vai fechando, tá? Que é o que a gente colocou para quem assistiu a live da gestante, que é sempre manter os joelhos juntos, né? Joelhos juntos. Para formar o triângulo. Joelhos juntos formam um triângulo, tá? E ajudam a deixar a pose mais feminina, por exemplo, assim. Isso aqui é muito mais masculino do que isso aqui, correto? Tá? Então o joelho junto, além de fazer de moldar o corpo, desenha esse triângulo, que é muito importante, e mantém a feminilidade, tá? Eu acho que isso também é uma das coisas que diferencia muito quando nós somos mulheres fotografando do que homens fotografando, porque o que é feminino e sensual para a mulher, muitas vezes é diferente do que é feminino e sensual para o homem, né? Eu acho também que a gente precisa tomar cuidado a respeito do que é sensual e sexual, tá? Não existe certo, não existe errado. No meu caso, eu tenho uma limitação, eu não consigo ir além de determinado ponto, né? Mas então eu vou trabalhar sempre muito mais com a sensualidade do que com a sexualidade, tá? Então, voltando, cheguei na casa da cliente Augusta na lateral, achei uma poltrona, eu vou pedir para ela sentar na pontinha da poltrona, porque se ela sentar aqui, ela vai ficar meio desconfortável, ó, o joelho já vai abrir, tá vendo? Se ela sentar na pontinha, ela já vai escorregar de uma forma mais charmosa e o joelho automaticamente vai subir um no outro, tá? Quando ele subir um no outro, ele já vai fechar o triângulo, tá? Por exemplo, essa mão que veio pra cá, cuidado, porque em geral, como ela tá tensa, ela vai fazer isso aqui, ó. Mãozinha de Horácio, da Turma da Mônica, tá? Pede pra ela soltar e pede pra ela abrir o peito, tá? Ficar retinha. De nada adianta fazer isso aqui e tá corcunda, tá? Tá vendo? Então, sempre, ela vai precisar disso o tempo todo. Ficar com a postura mais esguia, joelhos fechados e as mãos naturais, nem aberta demais e nem fechada demais. Quando ela fechar demais, você pode ter certeza que ela tá tensa, tá? É você que precisa ver a situação e orientar ela, tá? Luz é uma regra e não é, mas assim, sempre que puder ficar com o rosto virado para a luz. Eu não acho feio se o rosto não estiver virado para a luz, mas se for uma pessoa com mais idade ou com bastante marca no rosto, de acne, enfim, né, com volume na pele, isso vai prejudicar. Então, se você vira o rosto da pessoa para a luz vai bater e vai deixar lisa, ok? Então, tô lá, ó, tô aqui, com o joelho fechado, ó, só apoiar aqui, já fiz a primeira pose. Pose tá ok. Depois disso a gente pode ir fazendo variações, tá? Você pode virar a cadeira, você pode deixar a cadeira de frente, fazer a mesma coisa. Ela vai fazer a mesma coisa que ela estava fazendo, eu só mudei o ângulo. Aqui eu já tenho mais, peraí. Marina, e a maquiagem, o que você sugere? Muito bem, a gente já vai chegar lá a hora que a gente falar a respeito de looks, tá? Vocês aguentam um pouquinho ou vocês já querem que fala? Bom, vou falar. Nós trabalhamos sempre com maquiadoras profissionais, tá? Porque assim, gente, é fato o dia da nossa sessão para divulgar o CFA, nós fizemos com uma sessão sem maquiadora profissional e uma com maquiadora profissional. E tipo assim... Não usamos as fotos da primeira sessão, que fomos nós mesmas que nos maquiamos. E isso que a gente chega a ter noção, né, gente? Mas, cara, não adianta. Da mesma forma que a pessoa tá contratando um profissional para ver de uma forma diferenciada, é a mesma história com o maquiador. Não adianta economizar nesse sentido. Contrata um maquiador para ele deixar a imagem da pessoa mais maravilhosa possível, né?
O que eu sempre sugiro com as maquiadoras? Então, aqui, por exemplo, aqui no estúdio nós temos 2 maquiadoras terceirizadas, tá? Elas meio que já sabem a forma que a gente gosta de trabalhar. Principalmente nos femininos, principalmente. Eu gosto de trabalhar a teoria do 50%, 50%, né? Metade, metade. Olho tudo, boca nada, ou boca tudo, olho nada. Da mesma forma no figurino, tá? A gente não entrou em detalhe nisso ainda, mas eu já vou dar uma adiantada. A mesma forma no figurino, por exemplo, se tá tapado aqui, você pode destapar lá embaixo. Se tá tapado lá embaixo, você pode destapar aqui. Isso é uma receitinha que eu uso, ninguém me falou essa receitinha, mas é uma receitinha que eu uso, porque no meu entendimento, a pessoa ela pode utilizar essas fotos também. De nada adianta você fazer um ensaio feminino e não poder mostrar pra ninguém, entende? Então, se eu fizer um ensaio inteiro com uma pessoa desnuda, ela não vai poder mostrar isso pra ninguém, né? Em geral são mulheres casadas, né? Se eu usar a regra do 50%, tá tapando metade e destapando outra metade, sempre fica equilibrado. Se ela quiser usar numa rede social, é só cortar a foto, beleza, entendeu? Então fica mais equilibrado. Na maquiagem é a mesma coisa. Se você deixar o olho muito forte, equilibra na boca. Essa é a que eu acho mais versátil, assim, né? As exceções existem. Não adianta a gente impor essa condição para o cliente e o cliente não gostar. Às vezes o cliente gosta de olhar um bocão. Aí, assim, respeitar o cliente. Mas geralmente as indicações são essas, de equilíbrio, né? A Marina estava falando a respeito da pose que dá para utilizar aquela pose sentada, só mudar o ângulo. Dá ainda para quem é mais ousada fazer só um close da parte de trás, pegar salto e bumbum. Geralmente quem é mais ousada coloca essa foto assim mais de capa, que é para dar aquele impacto para a hora que for presentear, ou enfim para ela mesma, né? Presentear ela mesma, para dar aquele impacto logo de cara para as mais ousadas, né? Uma coisa que eu acho também bacana de falar novamente, o cliente tá ali sem ter noção nenhuma, apesar que muitas vezes a gente acha que a pessoa tem noção porque a pessoa vive na internet, vive na revista vendo foto de gente famosa e tal, mas na hora que chega pra ele fica bem acanhado. Sem noção, se perde. Eu tenho já pronto um guia com coisas que eu acho interessante de trazer na sessão, tá? E eu deixo bem especificado que aquilo é só um guia, não se trata de uma regra, né? Mas facilita muito, e eu acho bonitinho que elas vêm bem com a tarefinha feita, assim, sabe? É bonitinho de ver a hora que elas abrem a malinha, assim, tá tudo separadinho, é a coisa mais bonitinha de ver. E então, assim, o que eu acho interessante? Por que quando a gente pensa no ensaio sensual, por que a gente tem que pensar em lingerie, meia arrastão e salto alto? Por quê? Sabe? Essa ideia já tá tão batida, e novamente, e se essa pessoa quiser usar essas fotos na rede social? Se ela vier só com isso, que é o que todo mundo pensa, eu não vou poder fazer nada com isso. Essas fotos vão ficar dentro da casa dela e ela não vai poder fazer nada com isso, entendeu? Então, já que você tá fazendo ensaio pra pessoa, já que a pessoa tá sendo maquiada, já que a pessoa fez escova no cabelo, pô, vamos usar mais essa sessão. Seria muito pobre da nossa mente pensar assim, não, eu vou fazer um sensual, só sensual, porque depois se ela quiser um normal, eu ganho mais dinheiro e vou fazer um normal, sabe? Não é assim que você ganha cliente. Não é por 100, 200 reais que você vai ficar rico, entendeu? Conquista teu cliente. Hoje mesmo, coincidentemente, eu recebi, um pouquinho antes da live, eu recebi mensagem de uma cliente que eu fiz sensual no ano passado. Eu acabei de receber mensagem dela que ela quer fazer outro. Então não é porque ela fez um só que ela vai fazer um só, entendeu? Então não adianta você querer pensar tipo só em ganhar grana. Conquista teu cliente, tá? Então já que ela tá indo fazer foto, vamos fazer N fotos lindas. Vamos fazer foto para usar na rede social. Para vocês terem noção, eu faço até corporativa nesse dia, se precisar, tá? Vou fazer uma para botar no LinkedIn, no trabalho, entendeu? Quando... Você quer acrescentar alguma coisa? Quando eu mando esse guia para as clientes, gente, isso é muito bacana, tá?
quando eu mando esse guia para as clientes, o que tem de dicas lá é mais ou menos o seguinte: um salto alto que case com tudo que você for trazer, em geral, ou um preto ou um nude. Blusas de frio, tá? Ó, tipo essa que eu tô usando aqui, ó, sabe? Essas mais soltas, assim, de gola alta, sabe? Mais soltas. Blusas de frio, jaquetas, tá? Lingerie, eu peço só 2. Porque não é um ensaio de lingerie, tá? É um ensaio feminino, tá? A mulher não fica sensual somente com lingerie. Então, assim, se eu pedisse, por exemplo, para ela colocar essa blusa de frio, então, como eu estou tapando a parte de cima, eu ia usar a minha regra dos 50%. Então, por baixo, ela poderia estar ou somente com uma calcinha ou com uma cuequinha box feminina, tá? Então, assim, aqui ela tá tapando, aqui eu uso pouquinho, tá? Então, eu peço para ela trazer 2 lingeries, blusa de frio, jaqueta, pode ser de couro ou jeans, shortinho jeans. Shortinho jeans é tipo coringão, porque você pode deixar desde o look mais em casa, despojado, como você pode muito bem deixar ela até sem nada, só tapando com a mão, etc. E com short jeans, já fica super sensual. Então o short jeans ele é bem coringa, ele vai de normalzinho para super sexy, né? Cuequinha box, eu já falei, outra coisa que eu acho maravilhoso, mas não é todo mundo que gosta, mas eu acho sensacional é usar caleçon. Caleçon são aquelas calcinhas maiores, sabe? Eu acho muito bonito, por exemplo, usar só o caleçon. Fica super bonito, porque é uma calcinha que é maior, né? Então ela não fica tão vulgar. E lógico que dentre essas lingeries, sim, eu peço pra uma ser fio, ser mais ousada, né? Etc. Depois eu peço pra ela trazer uma camisa do marido, se ela quiser. Mas não passa muito disso, tá? Porque também aquele esquema, a gente não tá falando de troca de roupas, né? A gente tá falando da beleza dela em si. Então eu vou fazendo o casamento com essas peças, entendeu? E o salto, para combinar sobre tudo. Vocês viram que em nenhum momento eu pedi uma lingerie vermelha, uma meia arrastão, né? Eu acredito assim, hoje em dia eu acredito na meia arrastão só pra quem tem muita personalidade e quer dar um look mais moderninho, mas é muito raro. Mas também dá pra usar a meia arrastão com outros fins, dá pra fazer um boleirinho de meia arrastão, eu já fiz. Ah, eu lembro, eu tava junto desse. Então. Fui eu que rasguei a meia. Cada história que esses ensaios têm. Gente, eu adoro fazer feminino. Eu adoro. Isso que eu ia falar agora, a gente mais ri do que... É muito bom. Tirando o fato de ser uma terapia, né? Pra elas e pra nós. Sim, porque você conhece a fundo essa cliente, porque assim, começou super travada, né? Aí você vai ganhando confiança, ela vê que nem dói, entendeu? É normal, não tem uma música tocando e um vento batendo no cabelo. E ela vê que é um ensaio normal e de repente começa a virar uma conversa amigável ali, quando vê ela tá te confessando segredos e vira super engraçado. É muito bom, eu sou apaixonada, principalmente pelo resultado psicológico que essa sessão traz. Então, assim, é realmente uma dica para quem não faz, faça. Eu não sei você, Roberta, hoje em dia como é que tá, mas eu faço muito. É que assim, como a gente não pode divulgar, raras são as pessoas que deixam a gente divulgar, é uma coisa que fica meio velada, né? É super velada. Então, assim, o marketing, qual que é o marketing disso? É o boca a boca. É porque a Marina vai poder comprovar o que eu tô falando. Você faz da amiga X, as fotos ficam prontas, no dia seguinte a amiga dessa amiga vai ligar pedindo como que funciona. Uhum. E assim vai indo. É um trabalho de formiguinha, só que imagina, tipo coronavírus. Se fez de 2, que falou para mais 2, então já virou 4. É uma pirâmide. Essas 4 com mais 2 e assim vai indo. Mas eu acho interessante por conta disso. Uma vez uma fotógrafa, inclusive ela é famosa, ela me perguntou assim: Marina, como que você faz para vender os seus sensuais? Ela é da área de newborn.
Aí ela falou assim, ai, porque eu tô tentando entrar nesse mercado, já tem 3 anos, não sei o quê, e você sempre comenta que faz muito. E aí eu fiquei com muita vergonha de falar, porque ela é uma fotógrafa famosa no meio. Aí eu falei assim, fulana, eu tô com vergonha de te falar, mas eu não tenho nem álbum de mostruário. Isso não é certo, tá, gente? Não é certo. Não é certo, mas como é que você vai fazer? Não, a não ser que você se você quer ter um álbum de mostruário, você tem que assinar, pedir para assinar vários papéis. Eu ia falar, a minha dica é contratar alguma modelo, realmente um modelo profissional, ter o termo de autorização de uso, e aí sim você faz um álbum de mostruário. Porque olha só, vou contar um negócio. O lance aqui é vocês cortar caminho, então corta caminho porque nós vamos falar. Eu peguei uma cliente que topou super de boa fazer o álbum de mostruário, imprimir tudo lindo. Na época ela era solteira. Entre eu editar as fotos e o álbum ficar pronto, ela fez uma cirurgia plástica que colocou implante nos seios, fez lipo e casou. E aí você acha que o marido vai querer? Só que detalhe assim, eu já tinha fotografado pensando no mostruário, não estava mostrando o rosto, mas ela não autorizou. Aí eu perdi dinheiro e tempo. Já foi mesmo, eu lembro desse fato. Eu tive o fato de conseguir uma pessoa super gente boa, ela estava recém-separada, ela estava toda vaidosa, ela queria voltar à vida, né, de solteira, festar, enfim, eu consegui a autorização dessa pessoa, a gente fez fotos muito legais, e super trágico falar, mas em pouco tempo depois ela sofreu um acidente, infelizmente não sobreviveu, e eu não tenho coragem, né, gente, de ficar divulgando a imagem de alguém que nem tá aqui para se defender, né? Então, assim, também, esse meu mostruário também foi pro espaço, não existe mais. Então isso que a Marina falou é muito importante. Eu acho que é isso aí. Contrata um modelo. Qual que é a profissão da pessoa? Modelo. Profissional mesmo. Eu sou modelo. E fala, vou usar para isso, isso, assina aqui para mim. Você tá pagando para ela ser sua cliente. Tá. Você é cliente dela, na verdade. Eu vou pegar esse gancho, que eu também acho super importante falar, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Roberta, porque a Roberta, ela é meio desconfiada de tudo, sabe? Ela é super... Mas isso é um ponto positivo. Quando você vai fazer o ensaio feminino, por exemplo, assim, eu não tenho nenhum pacote em que eu entrego todos os arquivos, sabe? Porque eu trato os arquivos. E eu não vou dar conta de tratar, 200 arquivos, entendeu? Então, eu só entrego o tratado que a pessoa compra. Nos femininos, a mesma coisa, mas eu entrego todos os arquivos numa pasta e os tratados em outra, e depois tiro essa responsabilidade de mim. Isso eu aprendi com você e eu não me arrependo nada. É o único tipo de ensaio... A Carol tá rindo aqui, eu não sei se é da parte que a modelo morreu ou casou, eu não sei qual que é a parte. Ou se é que ela tá desconfiada, não sei qual parte que foi. Mas somente nesse tipo de arquivo eu entrego também todos os arquivos. E assim que o álbum chegou, eu entreguei, deleto de todos os meus backups. Porque eu não quero correr o risco de ter nenhuma responsabilidade, né? Eu não quero correr o risco de nada nunca, né? Nem nesses ensaios. Até mesmo a pasta que você está tratando, se o seu computador não tem senha, e mesmo que tenha, cria uma pasta com senha. Essa pasta em específico com senha. Da Roberta desconfiada. Falei, eu conheço a amiga que eu tenho. Você tá rindo porque é verdade, né, Carol? Então, assim, além do computador com senha, a pasta que você está trabalhando também com senha. E o que a Marina falou, entrega, se isenta, e o que o cliente vai fazer com esses arquivos, aí já não é mais sua responsabilidade. Eu entrego a cartinha de recomendação, olha, grava num HD, grava numa nuvem, manda pro seu próprio e-mail. O cliente não vai fazer nada disso, mas você orientou corretamente, entendeu? E já aconteceu sim da cliente ter perdido os arquivos depois de um tempo que eu entreguei e ela veio perguntar se eu tinha. Sinto muito, mas isso está escrito desde a contratação, inclusive no orçamento. Então,
Antes da pessoa me contratar, no próprio orçamento já tá escrito, tá? Porque assim, a gente, é uma área bacana da fotografia? É uma área bacana. Todo mundo é vaidoso, todo mundo quer um retrato feminino uma hora ou outra. O lance da nudez é variável, tá? Vai de pessoa para pessoa. Mas a questão é muito fácil de conquistar pessoas nesse sentido. É um meio fácil de conquistar cliente. Mas não é oba-oba, você tem que ter responsabilidade, porque se dá problema, dá um problema grande. Maria Caroline Matheus, aliás, fotos lindas postadas hoje. A amiga tá arrasando, hein? Tá pedindo se não tem um prazo de 2 anos por lei. Desde que você avisa com antecedência? Não, pode até ter, mas assim, a gente nunca teve problema. Avisando, porque assim, a gente tá falando da idoneidade da pessoa, se essas fotos vazarem. Você quer ver outro caso que aconteceu aqui? Teve um caso que aconteceu aqui. O marido pediu um ensaio pra esposa. Ele que pagou, tá? Nós fizemos um ensaio. Em seguida, depois disso, eles se separaram e voltaram, mas voltaram a namorar, não voltaram a morar juntos, tal, né? E aí ele, como contratante, pediu para nós enviarmos as fotos para ele, dela, no WhatsApp. Aí a gente ficou naquela sinuca de bico, né? Aí a gente teve que falar, olha, por mais que você é o contratante, é o direito da imagem dela. Então, não é uma foto sua. Como que eu vou ter autoridade em cima da foto de alguém que não tá me autorizando, entendeu? É a mesma coisa para postar. Eu não sei se algum de vocês posta sem pedir autorização, mas eu mesma trabalho muito mais do que aparece nos meus stories do Instagram, só que eu não tenho autorização para postar tudo, entendeu? Então, sempre, a cada sessão, você pede tudo que tiver escrito, é melhor. E, Carol, a respeito desse prazo que você falou, no meu caso, está escrito desde o orçamento. Então, a pessoa está contratando naquela condição. Desde o orçamento está escrito que eu entrego todos os arquivos e não me responsabilizo por eles. Eu acho mais viável. Vamos só fazer... a gente falou que ia ser 5 dicas, né? Pois é, filha. Já foi. Você perdeu no cronograma. Mas já foi. Ó, quem tá aproveitando essa live tá aproveitando, porque já foi muito mais de 5, tá? Outra coisa que a gente anotou aqui para falar com vocês a respeito autorizações. Outra coisa que é interessante de falar. É interessante trabalhar sem assistente nesse dia, tá? Trabalhar sozinho. Outra coisa. Por quê? Porque para a pessoa se soltar mais com você, né? Fica muito mais difícil ela se soltar com plateia, como eu falei bem no comecinho aqui. Quando você trabalha sozinho, você conecta muito mais rápido com seus clientes. Mas uma coisa muito importante, que eu me recordo da época que eu era sua assistente, foi no dia do ensaio da meia arrastão de coletinho. A Roberta estava fotografando e tinha a cena, tinha um negocinho assim que passava na frente da auréola do seio da moça, e conforme ela mexia um pouquinho, pum, aparecia. E a Roberta tava longe. Aquela, né, vai e volta. Até que eu pedi licença e eu fui lá e ajustei, né? Então, assim, tocar no cliente numa situação dessa, gente, é muito delicado. Não sei se vocês acompanham o mercado fotográfico, mas assim, tiveram alguns casos bem pesados de assédio. A gente não sabe até onde isso é verdade. O que é verdade, o que não é. Né? Então, assim, vamos evitar esse tipo de coisa. Se você quer trabalhar sério, se você é uma pessoa séria, evita esse tipo de coisa. Se você precisa realmente de um assistente, leva uma assistente feminina para evitar maiores... É o mesmo caso dos arquivos. Evita, cara, evita. Evita porque é menos problema para você e porque te dá mais credibilidade e faz você crescer como profissional, sabe? Que você vai ter outros ensaios por todas essas questões, né? Pela confiança e tudo mais. O maior marketing desse tipo de ensaio é a confiança, né? E, por exemplo, assim... eu sei que eu vou falar tudo assim do fundo do meu coração, a real, porque o CFA, desde o início, a premissa do CFA, que é o Cadore Fotografia Artística, a premissa dele é falar a verdade como a gente trabalha, tá? A nossa verdade. A nossa verdade, Então, assim,
as clientes confiam muito em mim, eu tenho um jeito brincalhão e eu sei que elas gostam de mim porque eu tenho esse jeito brincalhão, mas não significa que eu sou sem noção, tá? E quando eu tenho que tocar na cliente, por mais que esteja um clima engraçado, porque esse tipo de ensaio é engraçado, por mais que eu vou tocar na cliente, antes de tudo, eu peço com licença e eu peço autorização, né? Primeiro eu peço se ela quer se arrumar sozinha, e se ela falar, não, pode tocar, pode ajustar, eu vou pedir com licença e vou tocar na pessoa. Gente, isso é muito sério. E, ao mesmo tempo que é muito sério, sinceramente, do fundo do coração, é uma ótima oportunidade para fotógrafas mulheres, tá? Porque imagina a dificuldade disso no homem, né? De ficar pedindo licença, encostar no corpo da mulher, entendeu? Se você for levar o pé da letra nos problemas que isso pode trazer, tá? São problemas graves que isso pode trazer. Digamos que você é um fotógrafo masculino, então leva uma assistente feminina. Aí sim. Até mesmo pra gerar contraprova sua, caso algo aconteça. Que foi o que aconteceu com aquele fotógrafo que não teve, que acabou com a carreira dele, né? Então. Não vamos citar nomes, né? Mas isso aconteceu já. O cara estava entre os maiores fotógrafos de sensual feminino do Brasil, girava o Brasil, olha, topíssimo. E não tinha contraprova, né? E ele, infelizmente, se lascou. Você nem encontra mais o nome dele em nenhum lugar na internet. A questão é aquilo que eu falei, a gente não sabe qual parte que tá falando a verdade, mas ele não tinha como se defender. A gente sempre faz tudo de coração, né, gente? Mas, infelizmente, nem sempre a gente tá lidando com gente que também tá fazendo as coisas de coração. Às vezes tem gente oportunista, tá? Então, esse mercado para homem eu acho um tanto quanto arriscado, se for levar de maneira séria mesmo, né? Porque, como eu falei, é um mercado fácil, conquista rápido, mas você tem que ter responsabilidade, tá? Voltando um pouquinho às poses, gente, alguns detalhes eu acho que faz diferença, gente. Aquele negócio que eu falei do joelho, o joelho sempre fechadinho, mãos em formato natural, então se ela tá com a mão aqui tá natural, se ela tá com a mão aqui tá natural. Ela tá com a mão aqui tá natural. Nunca nem apertadinha, nem espalmada demais, tá? Rosto sempre pra luz. E uma coisa que atualmente me incomoda, que tá na moda e eu não consigo entender, eu acho que eu tô ficando velha. Tá na moda. Tá na moda umas fotos assim, principalmente de grávida, né? Você tá lá grávida, dentro do estúdio ela tá assim, ó, olhando pra cima, com o olho estalado, olhando pra cima. Eu não sei o que ela tá vendo. O que ela tá vendo? Eu não sei o que ela tá vendo. Então, assim, ó, tá olhando pra cima, fecha os olhos, dá um sorriso. Mesmo que for um sensual, então fecha os olhos, dá um gargalhadão, entendeu? Porque se é uma cena em que a pessoa tá olhando pra um lugar lá fora e é uma cena fechada, você não tá conseguindo ver o que aquela pessoa tá vendo, não tem sentido nenhum, entendeu? Então, ou ela conecta com você, no caso, se for uma grávida, ela conecta com o bebê, conecta com o parceiro, ou fecha os olhos em alguma direção, porque ela tá olhando pra onde, gente? A foto é um quadrado, ela tá olhando pra fora do quadrado. O que tinha lá fora do quadrado? Eu não sei, tá super na moda fazer isso, mas não... Outra coisa que a gente vê bastante em grupos de discussão, de fotografia, é a posição dos pés, que pouca gente dá... Gente, pouca gente dá importância pra isso, e sinceramente, é o que dá a diferença de uma foto refinada, elegante, de uma foto sem muita graciosidade. Pés, a gente sempre, assim, eu costumo dizer que eu não gosto muito de dedo de pé. Então, a gente sempre tem que deixar eles simpáticos. Você sempre tenta encostar o tornozelo e Vai ter que fazer, não vai ter jeito. É que a gente mudou, gente, né? Tem que fazer, vou subir. Isso, melhor, tá ótimo. Vem mais pra cá. Desce aí. Vocês vão ver o tom. Peraí, eu vou virar, gente. Vocês estão vendo bem? Faz aí, Robert. Aqui. É diferente de você estar assim, de assim. É ou não é? Joelhinho fechado. Vocês podem dar um print. Isso. Dá um print aqui. Será que deu tempo? E agora dá um print aqui. Olha a diferença, olha a feminilidade.
Gente, só para vocês entenderem, os calcanhares estão encostados, um dos pés está descansado e na ponta. O que significa na ponta? Faz um pé de palhaço, Roberto. Assim, ó. Assim. Palhaço assim, bailarina na ponta. Entendeu? Faz aí. Palhaço, ponta. Agora faz ponta. Entendeu? Sempre é mais delicado parecer como fosse uma bailarina. Então, esteja com os pés sempre na ponta. Tenha essa conversa antes de você começar a sessão. Então, antes de começar a sessão, orienta a sua cliente. Olha, eu vou pedir para você ficar com o queixo um pouquinho mais erguido para demonstrar mais confiança. As mãos ficam naturais, o joelho fica fechado, os pés ficam na ponta e você vai demonstrando para ela. No sensual, outra coisa que é bem bacana de pedir, eu acho até que dá pra gente finalizar, que já tá dando o horário. Última dica, gente. Última, das 5. Das 5 que foram, sei lá, eu quantas. Ó, quem não viu, perdeu, hein? Que a gente deu 5 vezes 5 dicas. A pessoa sempre me fala assim, eu não sei fazer carão. E o que é carão, né? Nada mais é do que pedir pra pessoa, isso eu também aprendi com você, respirar com a boca, tá? Façam esse teste. O que significa isso? Significa desencostar os lábios, né? Quando você respira com a boca, você desencosta os lábios naturalmente. Vai deixar gravado? Não, Nina, não! Que a gente é ruim. Não, fala mais. Muito bem, gente. Ó, por que vocês não fazem pergunta no começo? Deixa eu continuar a falar o seu lá. É que é diferente de você falar abre a boca para desencosta os lábios ou respira pelos respira pela boca. Porque dá uma impressão meia, sei lá, como é que fala? Quando é meio pejorativa, tipo, abre a boca. É estranho, né? Então, assim, respira. Sério? Então... obrigada. Obrigada. Então, assim, pra dar aquele ar de sensualidade, pede, vamos supor, a pessoa tá lá assim, mão delicada, queixo erguido. Você pede simplesmente pra ela respirar com a boca. Ela vai entreabrir os lábios, Pronto. Já deu um ar de desejo. Ela fica com aquela cara de desejo. Isso é o tal de fazer carão. É só pedir pra pessoa respirar pela boca. Lembrando que não adianta a pessoa pedir para respirar pela boca olhando pro nada, né? Você tem que direcionar o olhar dela. Ou olha para você, ou fecha os olhos, ou olha para alguma coisa que esteja aparecendo na cena, tá? Olhar para fora não dá para entender nada. Acompanho há pouco o trabalho de vocês e já adoro a forma descontraída que explicam. Que bonitinho, obrigada. Como que é seu nome? Conta pra nós, que daí a gente já vai se despedindo. Gente, é muito bacana, assim, obrigada mesmo, porque a gente tá começando com essa coisa de falar com o público, né? Do começo pra cá a gente já melhorou muito, mas ainda tem que melhorar mais. Eu tô perto dos 40, gente. Karine. Muito obrigada, Karine. A gente vai fazer mais lives a respeito disso, sim. O nosso canal tá crescendo, hoje a gente já tá com 700 e pouquinhos seguidores. Quanto mais seguidores a gente tiver, mais lives do tipo prático nós vamos fazer. Porque a gente precisa entender qual que é o desejo de vocês, qual que é a necessidade de vocês, pra gente poder suprir essa sede. Como uma seguidora nossa falou essa semana e foi muito importante. Falou que às vezes a gente fala como se fossem... que a gente estivesse falando com pessoas que estão no mercado de trabalho há tantos anos quanto a gente, né? E foi um feedback tão bacana, foi tão profundo, da gente tomar mais cuidado de falar com pessoas que estão iniciando, né? Porque às vezes simplesmente vai no automático, como você mesmo falou, a gente é meio espontânea, a gente vai falando. A gente é meio gaúcha, né? Daí vai indo. A contagem pra gente, então agradecer. A gente vai ter sempre essas lives. Mandem, por favor, sugestões de coisas pra gente estar falando, tá bom, gente? Pra gente saber o que vocês querem, tá? Esse feedback de vocês pra gente é muito, muito, muito importante, para que a gente possa gerar informações que sejam úteis pra vocês, depois que sair nessa quarentena, já sair
tinindo de ideia, de técnica e de tudo Ó, mais. se alguém fizer algum ensaio sensual pro Dia dos Namorados, conta pra gente como é que foi, tá? Conta pra gente, a gente quer saber se alguma dessas dicas funcionou, se deu diferença no trabalho. Não esqueçam da pose dos pés, por favor, é muito importante, tá bom? Pra fazer diferença no trabalho de vocês. Beijo, gente. Beijo, tchau. Obrigada. Você não vai deixar gravar? Não?